Uma mãe milionária se disfarçou de faxineira para testar a noiva do filho. Ela aguentou humilhações, ofensas e desprezo. Mas o que ouviu escondida na cozinha revelou uma verdade que mudaria tudo para sempre. Você vai limpar isso agora ou prefere ser demitida no primeiro dia? Beatriz congelou. O pano úmido escorregou entre seus dedos. Camila cruzou os braços. Sorriso gelado. Unhas perfeitas batucando no balcão de mármore. Estou esperando. O vestido de grife da moça contrastava com o uniforme cinza que Beatriz usava. A cozinha cheirava a café importado e desinfetante. Beatriz se abaixou, pegou o pano. As costas doíam. Desculpe, senhora. Camila revirou os olhos. Meu Deus, contrataram alguém sem treinamento? Duas empregadas pararam de arrumar as taças. Trocaram olhares. Ninguém disse nada. Beatriz limpou o mármore pela terceira vez. Cada movimento era estudado, cada gesto controlado. Mais rápido. Tenho convidados chegando em 1 hora. A voz de Camila cortava como vidro. Beatriz terminou, levantou, segurou a borda da pia. Pronto, senhora. Camila passou o dedo no balcão, inspecionou, franziu o nariz. Tá bom, agora suma da minha vista. E quando meu noivo chegar, você fica invisível, entendeu? Beatriz assentiu. Sim, senhora. Camila saiu da cozinha, salto alto ecoando no piso. As duas empregadas voltaram ao trabalho. Uma delas sussurrou. Seja forte. Ela é assim com todo mundo. Beatriz apertou o pano com força. Os nós dos dedos ficaram brancos. Camila virou no corredor. Gritou de longe. Ah, e traz água gelada para o meu quarto. Com gelo. 3 pedras. Nem mais, nem menos. A porta bateu. Beatriz respirou fundo. Engoliu a raiva. Como a futura nora do seu filho podia ser tão cruel? Como Rafael não via quem essa mulher realmente era? O reflexo de Beatriz no vidro da geladeira a assustou. Cabelo preso num coque apertado. Uniforme simples. Mãos ásperas de tanto esfregar. Ela piscou. Por 1 segundo, viu outra versão de si mesma. Cabelo solto. Vestido elegante. Sorriso genuíno. 6 meses atrás, tudo era diferente. Mãe, quero te apresentar alguém. Rafael entrou no jardim da mansão com Camila ao lado. A moça usava vestido branco discreto, maquiagem suave, sorria com os olhos. Beatriz se levantou da cadeira, abraçou o filho. Essa é Camila. Prazer, dona Beatriz. Rafael fala tanto da senhora. A voz era doce. Camila pegou a mão de Beatriz com as 2 mãos. A apertou com carinho. Jantaram no terraço. Camila perguntou sobre o trabalho de Beatriz. Ouviu atentamente. Riu das histórias. Elogiou a comida. Rafael não tirava os olhos dela. Ela é perfeita, mãe. Beatriz sorriu. Tocou o rosto do filho. Se você é feliz, eu sou feliz. Aquela noite, Beatriz dormiu tranquila. Seu filho havia encontrado alguém especial. Mas 3 semanas depois, o telefone tocou. Beatriz, é Márcia. A amiga parecia tensa. Você precisa saber de uma coisa. E Márcia era da alta sociedade. Conhecia todo mundo, ouvia tudo. A noiva do Rafael. Camila, né? Eu conheço ela. Beatriz sentou na cama. Como assim? Ela já tentou se casar antes, 2 vezes, com homens muito ricos. Os 2 descobriram que ela só queria dinheiro. Cancelaram tudo. O estômago de Beatriz revirou. Você tem certeza absoluta. E tem mais. Ela tem um perfil nas redes onde procura homens de alto padrão. É calculado, Bia, muito calculado. Beatriz desligou. Ficou olhando para o teto. As mãos tremiam. No dia seguinte tentou conversar com Rafael. Filho, você conhece bem a Camila? Tem certeza de que... Mãe, para! Rafael levantou da mesa. O rosto fechou. Eu sabia que você ia fazer isso. Fazer o quê? Procurar defeito. Você sempre acha que ninguém é bom o suficiente. Rafael, não é isso. É sim. Você nunca aprovou ninguém que eu namorei. Ele pegou a chave do carro. Eu amo a Camila e vou casar com ela, com ou sem sua bênção. A porta bateu. Beatriz ficou sozinha na sala.
As lágrimas vieram. Naquela noite ligou para Dr. Augusto, advogado da família há 20 anos, amigo de confiança. Augusto, preciso da sua ajuda. Contou tudo. Os rumores, a desconfiança, o medo de perder o filho. Ele ficou em silêncio por um tempo. Beatriz, o que você vai fazer? Não sei, mas preciso descobrir quem ela realmente é. Você já pensou em ver com os próprios olhos? Como? As pessoas mostram quem são quando acham que ninguém importante está olhando. A ideia cresceu na mente dela. Você está sugerindo que eu... Estou sugerindo que você descubra a verdade, do jeito que for preciso. Beatriz olhou pela janela. A lua estava cheia. Eu faço qualquer coisa pelo meu filho. Então vamos planejar isso direito. Uma semana depois, Beatriz enviou uma candidatura falsa para a vaga de faxineira na mansão que Rafael havia comprado para Camila. Usou nome falso, referências criadas. Camila contratou sem nem entrevistar pessoalmente. E agora, ali estava ela, no meio da cozinha, disfarçada. O som de dedos estalando trouxe Beatriz de volta. "Ô, da faxina! Acordou?" Camila estava na porta, braços cruzados. "A água que eu pedi. Cadê?" Beatriz apertou o pano molhado. A água escorreu entre os dedos. A Camila doce do jantar tinha sido só teatro, mas agora ela via a verdade e percebeu que talvez houvesse muito mais escondido por trás daquela máscara perfeita. Beatriz encheu o copo com água gelada. Contou 3 pedras de gelo. Subiu as escadas em silêncio. A porta do quarto estava entreaberta. Ela bateu de leve. "Entra logo." Camila estava no celular. Nem olhou para cima. Beatriz colocou o copo na mesinha de cabeceira. Virou para sair. "Espera." Camila largou o telefone. Olhou para o copo. Contou as pedras de gelo. "Você sabe contar, pelo menos. Que surpresa." Beatriz respirou fundo. "Posso ir?" "Espera. Quero saber uma coisa." Camila se levantou. Caminhou até ficar frente a frente com ela. "Você tem família?" A pergunta pegou Beatriz de surpresa. "Tenho sim." "Filhos?" "Tenho um filho." Camila sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Que idade?" 32. "Casado?" Beatriz hesitou. "Ainda não." "Sorte dele. Casamento é complicado. Tem que escolher bem, sabe?" Ela voltou para a cama. Pegou o copo, tomou um gole. "Você parece curiosa. Faz muitas perguntas para uma faxineira." "Desculpa, senhora. Só estava sendo educada." "Educação é bom, mas curiosidade demais é perigoso." Camila apontou para a porta. "Pode ir. E fecha a porta direito." Beatriz saiu. O coração batia forte. Desceu as escadas. Voltou para a cozinha. As 2 empregadas estavam preparando canapés. "Posso ajudar?" A mais velha, Dona Irene, assentiu. "Pode lavar essas travessas." Beatriz foi para a pia. Começou a esfregar. "Dona Irene, posso fazer uma pergunta?" "Pode." "A senhora Camila, ela é sempre assim?" Irene parou de cortar. Olhou ao redor. Abaixou a voz. "Pior. Você ainda não viu nada." "Como assim?" A outra empregada, Júlia, se aproximou. Ela demitiu 3 pessoas no último mês. Uma porque o café estava morno, outra porque dobrou a toalha errado. E a terceira, Irene suspirou, porque teve coragem de pedir um dia de folga. A mãe estava no hospital. Beatriz sentiu o estômago apertar. "E o senhor Rafael, ele sabe disso?" "O doutor Rafael é um anjo, mas ela sabe fingir muito bem na frente dele." Júlia concordou. "Quando ele está aqui, ela é outra pessoa. Doce, atenciosa, até ajuda a arrumar as coisas. Mas quando ele sai..." Irene fez um gesto com a mão. "Vira a bruxa que você conheceu hoje." Beatriz enxaguou a travessa. A água quente queimava as mãos. "Obrigada por me avisarem. A gente gosta de você. Parece gente boa." Beatriz sorriu. "Vocês também." A porta da frente se abriu. Vozes masculinas ecoaram no hall. "Amor, cheguei!" Era Rafael. Beatriz congelou. Largou a esponja. O coração disparou. "Fica calma", Irene sussurrou. "Ele nunca vem na cozinha." Passos se aproximaram. Beatriz virou de costas, abaixou a cabeça.
Fingiu que limpava o fogão. Júlia, tem água gelada? A voz do filho. Tão perto. Tem sim, doutor Rafael. Já pego. Júlia abriu a geladeira. Beatriz manteve as costas viradas. O corpo inteiro tremia. Obrigado. Rafael pegou a garrafa. Ficou ali por alguns segundos. Ah, contrataram alguém novo? Ele estava olhando para Beatriz. Irene respondeu rápido. Sim, doutor. Começou hoje. A Carla. Beatriz havia dado esse nome falso. Bem-vinda, Carla. Beatriz acenou com a mão, sem virar, sem falar. Ela é tímida, Júlia completou. Rafael riu. Tudo bem. Qualquer coisa que precisar, é só avisar. Ele saiu da cozinha. Beatriz soltou o ar. Não tinha percebido que estava prendendo a respiração. Nossa, você ficou branca, Júlia disse. Eu sou tímida mesmo. Mas por dentro, a dor era insuportável. Ver o filho tão perto, não poder abraçar, não poder falar. Camila desceu as escadas. A voz mudou completamente. Amor, que saudade! Beatriz ouviu beijos, risadas. Como foi seu dia? Rafael perguntou. Ótimo, organizei tudo para a festa de amanhã. Vai ficar lindo. Você é incrível. Eu sei. Mais risadas. Beatriz apertou o pano de prato. As unhas cravaram no tecido. Vem, quero te mostrar uma coisa, Camila disse. Os dois subiram. Irene tocou o ombro de Beatriz. Você tá bem? Tô, mas não estava. Horas depois, os convidados começaram a chegar. A casa encheu. Música, conversas, risos. Beatriz servia canapés na sala. Camila circulava entre os convidados. Perfeita, elegante, carismática. Rafael estava ao lado dela, orgulhoso. Beatriz passou com a bandeja. Ninguém a olhava. Ela era invisível. Mas champanhe! Uma convidada gritou. Beatriz foi buscar. Voltou com a garrafa. Ao servir, tropeçou. Algumas gotas caíram no tapete persa. O salão silenciou. Camila se virou. Os olhos faiscaram. Sério? Ela caminhou até Beatriz. Devagar. Todos observando. Você derramou champanhe no meu tapete. Sabe quanto isso custa? Me desculpa, senhora. Eu limpo agora. Limpar? Isso aí é importado. Vale mais que seu salário de 1 ano. Risadas discretas entre os convidados. Rafael se aproximou. Amor, foi um acidente, relaxa. Camila virou para ele. O rosto suavizou. Você tem razão, desculpa. Ela olhou para Beatriz. Tudo bem, vai limpar depois da festa. Beatriz assentiu. Saiu da sala. As mãos tremiam. Na cozinha, Irene a esperava. Respira. Você está fazendo o certo. Eu não sei se aguento, Irene. Aguenta. Pelo seu filho. Beatriz limpou as lágrimas. Você tem razão. Mas a dúvida a consumia. E se Márcia estava errada? E se Camila era só estressada? E se esse comportamento era só pressão do casamento? Ela lembrou do próprio casamento, dos dias difíceis, das brigas, das reconciliações. Ninguém é perfeito o tempo todo. Talvez ela estivesse sendo injusta. Talvez estivesse vendo maldade onde só havia imperfeição. Beatriz se sentou no banquinho da cozinha. Colocou o rosto nas mãos. O que eu estou fazendo? Irene se aproximou. Você está protegendo seu filho. Mas e se eu estou errada? E se ele descobre o que eu fiz e nunca me perdoa? E se você está certa? E se não fizer nada e ele casar com alguém que vai destruir ele? Beatriz olhou para cima. Eu não sei mais. Dá mais um dia. Só mais um. Se não descobrir nada concreto, você vai embora. Mas pelo menos você tentou. Beatriz respirou fundo. Tá bom. Mais um dia. A festa continuou até tarde. Quando o último convidado saiu, Beatriz estava exausta. Camila entrou na cozinha. Jogou o salto no chão. Que noite, tô morta. Rafael a seguiu. Foi perfeito, amor. Ele abraçou ela por trás, beijou o pescoço. Beatriz limpava o balcão, de costas para eles. Carla, você pode terminar isso amanhã. Pode ir. Era Rafael, gentil como sempre. Beatriz assentiu.
pegou a bolsa, saiu pela porta dos fundos. No carro, dirigiu até o hotel onde estava hospedada. Entrou no quarto, tirou o uniforme, tomou banho, olhou no espelho, viu a mulher que era, não a faxineira, não o disfarce. Mais um dia, ela sussurrou. Mas no fundo, não tinha certeza se conseguiria. A manhã seguinte chegou rápido demais. Beatriz voltou à mansão às 7 da manhã. O uniforme cinza pesava mais que no dia anterior. Camila já estava acordada. Falava ao telefone na sala. Acenou para Beatriz com impaciência. Espera um segundo. Ela tampou o celular. Você, preciso que limpe a sala de jantar inteira. Os convidados de ontem deixaram tudo sujo. Quero brilhando em 1 hora. Sim, senhora. Camila voltou ao telefone. Beatriz foi buscar os produtos de limpeza. A sala de jantar era enorme. Mesa de mogno para 20 pessoas. Lustre de cristal. Piso de mármore. Beatriz começou pelas cadeiras. Uma por uma. Passou pano, depois a mesa, depois o chão. Meia hora depois, Camila entrou com 3 amigas. Todas vestidas como se fossem para um desfile. Maquiagem impecável. Bolsas de grife. Meninas, bem-vindas. Vamos tomar café aqui mesmo. Uma das amigas, loira de cabelos longos, apontou para Beatriz. Camila, ela tá limpando ainda? Tá sim, mas pode continuar. Ela não incomoda. Elas se sentaram, riram alto, falaram sobre festas, viagens, compras. Beatriz continuou limpando, de joelhos, esfregando o rodapé. Garçonete! A loira estalou os dedos. Traz café pra gente? Beatriz levantou. Eu não sou garçonete, senhora. Sou da limpeza. A loira arqueou a sobrancelha. E daí? Não pode trazer café? Camila riu. Carla, vai lá na cozinha e pede pra Júlia preparar. Traz pra gente. Beatriz foi. Voltou com a bandeja, café, pães, geleias, colocou na mesa. Esse pão tá frio, uma morena reclamou. Desculpa, vou esquentar. Deixa, já perdi a fome. As 4 riram. Beatriz voltou a limpar. Tentava ser invisível. Sabe, Camila, a loira disse, você tem sorte. O Rafael é lindo e rico, jackpot. Eu sei. E ele é apaixonado por mim. Faz tudo o que eu peço. Quando é o casamento mesmo? 3 semanas. Já tá tudo organizado. Vestido, buffet, lua de mel. Vai ser em Santorini. Perfeito. Você merece. Outra amiga, ruiva de olhos claros, se inclinou. E a sogra, ela aprovou você? Camila fez uma careta. A Beatriz, ela sumiu. Faz dias que não fala com o Rafael. Sério? Sério. Ela tentou colocar ele contra mim, disse que eu não prestava, mas ele me defendeu. E agora ela tá fazendo drama. As amigas balançaram a cabeça. Sogras são complicadas. Sempre com ciúmes. Acham que ninguém é bom pro filho. Beatriz apertou a esponja. A água escorreu no chão. Mas relaxa, Camila continuou. Assim que a gente casar, eu coloco limites. Ela vai entender quem manda. Risadas. Beatriz limpou mais devagar. Ouvia cada palavra. E o pré-nupcial? A ruiva perguntou. Ele te fez assinar? Camila ficou séria. Fez. Mas o advogado dele é meio mole. Tem brechas. Brechas? Vários jeitos de garantir o meu. Se durar 1 ano, já consigo uma parte boa. 5 anos. Metade. Esperta. Eu não sou boba. Já passei perrengue demais na vida. Agora é minha vez de viver bem. Uma das amigas olhou para Beatriz. Baixou a voz. Camila, a faxineira tá ouvindo tudo. Camila virou. Olhou para Beatriz. Sorriu. E daí? Ela é faxineira. Quem vai acreditar nela? Todas riram. Beatriz sentiu o rosto queimar. Abaixou a cabeça. Continuou limpando. Aliás, Camila disse mais alto. Carla, vem aqui. Beatriz se levantou. Caminhou até a mesa. Sim, senhora. Você acha que eu sou má? Silêncio. As 4 mulheres olhavam para ela, esperando. Eu... Não sei, senhora. Claro que sabe. Todo mundo tem opinião. Fala. Beatriz engoliu seco. Acho que a senhora é direta. Direta. Que palavra educada. As amigas riram. Camila se levantou. Ficou perto de Beatriz. Muito perto.
Sabe o que eu acho? Acho que você está julgando. Acho que você olha para mim e pensa, ela não merece tudo isso. Tô certa? Não, senhora. Mentira, tá na sua cara. Camila pegou a xícara de café, tomou um gole, fez uma careta. Tá frio e horrível. Ela virou a xícara. O café derramou no chão, no mármore que Beatriz tinha acabado de limpar. Ops, que pena. As amigas riram mais alto. Limpa isso, agora, de joelhos. Beatriz respirou fundo, foi buscar o pano, voltou, ajoelhou, começou a limpar. Mais devagar, Camila disse. Quero que fique perfeito. Beatriz limpou devagar, cada movimento doía, não o corpo, a alma. Vocês viram? Camila disse às amigas. É assim que se trata empregado, com pulso firme, senão sobem na sua cabeça. Verdade. Tem que mostrar quem manda. Beatriz terminou. Levantou, as pernas tremiam. Pronto, senhora. Camila olhou, passou o dedo no chão. Tem uma mancha ainda. Onde, senhora? Ali, não tá vendo? Beatriz olhou, não havia mancha. Eu não tô vendo, senhora. Então você é cega além de burra? As risadas ecoaram. Beatriz ajoelhou de novo. Passou o pano onde Camila apontava. 3 vezes. 4. Agora tá bom? Camila nem olhou. Tanto faz. Já me cansei de você. Vai limpar os banheiros. Todos. E quero que brilhem. Beatriz saiu da sala. As risadas a seguiram. No corredor encostou na parede. As lágrimas vieram. Tentou segurar. Não conseguiu. Irene apareceu. Meu Deus, o que aconteceu? Beatriz contou. Irene abraçou ela. Eu te avisei. Ela é cruel. Eu sei. Mas ouvir ela falar assim do Rafael, falar que só quer o dinheiro dele... Você gravou? Não. Meu celular tá no armário. Então grava na próxima. Você precisa de provas. Beatriz limpou as lágrimas. Você tem razão. Ela foi aos banheiros. Limpou um, depois outro, depois outro. Na casa havia 6 banheiros, todos imensos, todos com mármore. Todos tinham que brilhar. Horas depois, Camila passou. Inspecionou. Encontrou um fio de cabelo no 3º banheiro. Isso é limpeza? Me desculpa, senhora. Faz de novo, todos. Mas eu já... Todos. Agora. Beatriz começou novamente. As costas doíam. As mãos estavam vermelhas. As lágrimas caíam sem parar. Rafael chegou no meio da tarde. Beatriz ouviu a voz dele. Amor, onde você tá? Aqui, meu bem. Beatriz saiu do banheiro, viu os dois no corredor, abraçados. Como foi seu dia? Rafael perguntou. Maravilhoso. As meninas vieram. A gente planejou a despedida de solteira. Que bom. E a casa tá linda. A equipe de limpeza tá ótima. Né? Eu sou exigente, mas eles são bons. Rafael beijou ela. Beatriz voltou para o banheiro. Fechou a porta. Sentou no chão. Como ele não via? Como era possível ser tão cego? A voz de Camila ecoou. Carla, vem aqui. Beatriz se levantou, saiu. Sim, senhora. Rafael quer jantar em casa hoje. Você vai servir. Põe o uniforme de garçonete. Tá no armário da lavanderia. Mas eu sou da limpeza. Hoje você é garçonete. Problema? Beatriz olhou para Rafael. Ele estava distraído no celular. Não, senhora. À noite, Beatriz serviu o jantar. Vestido preto, avental branco, bandeja na mão. Rafael e Camila sentados, conversando, rindo. Esse molho tá incrível, Rafael disse. Eu escolhi o chefe pessoalmente. Beatriz colocou os pratos, serviu vinho, encheu os copos de água. Carla, você pode trazer mais pão? Rafael pediu. Sim, senhor. Ela foi, voltou, colocou o pão. Ao virar, tropeçou. Quase derrubou a cesta. Camila segurou ela, salvou. Cuidado, me desculpa. Rafael olhou para ela pela primeira vez. Realmente olhou. Você tá bem? Parece cansada. Beatriz abaixou a cabeça. Tô bem, senhor. Obrigada. Tem certeza? Camila interrompeu. Amor, ela tá bem. Só é desajeitada, mas tá aprendendo. Rafael assentiu. Voltou a comer. Beatriz ficou ali, de pé, esperando ordens. Pode ir, Camila disse. A gente te chama se precisar. Beatriz saiu. Foi para a cozinha. Sentou. Júlia trouxe água. Bebe, você precisa. Beatriz bebeu.
A água estava gelada. Queimou a garganta. Eu não aguento mais. Aguenta, tá quase acabando. Mas parecia que nunca ia acabar. Parecia que cada dia era pior que o anterior. Camila entrou na cozinha. Rafael tinha ido ao banheiro. Ela se aproximou de Beatriz. Sorriu. Sabe, Carla, você me lembra alguém. Quem, senhora? A sogra do Rafael, a Beatriz. Ela também tinha esse ar de quem acha que é melhor que todo mundo. Beatriz congelou. Mas sabe o que eu fiz com ela? Coloquei no lugar dela. E vou fazer o mesmo com você se não se comportar. Camila virou e saiu. Beatriz ficou sozinha. O coração batia descontrolado. A humilhação era total, completa, devastadora. Ela pensou em desistir, em tirar o uniforme e revelar tudo. Mas então lembrou. Lembrou do filho, do amor dele, da dor que viria se ele descobrisse tarde demais. Mais um pouco, ela sussurrou. Só mais um pouco. O jantar terminou. Rafael e Camila subiram. Beatriz limpou a mesa, lavou a louça, guardou tudo. 10 da noite. A casa estava em silêncio. Irene e Júlia já tinham ido embora. Beatriz era a última. Ela guardou o uniforme de garçonete. Vestiu a roupa normal. Pegou a bolsa. Parou na porta da cozinha. Olhou ao redor. Tudo estava limpo, organizado, perfeito, como a vida de Rafael parecia ser, por fora. Beatriz pegou o celular, discou o número do motorista particular que havia contratado. Alô, pode vir me buscar? Claro, dona Beatriz, 10 minutos. Ela desligou. Sentou num banquinho perto da porta. A decisão estava tomada, ia embora. Desistir, revelar tudo ao Rafael ou simplesmente sumir. Ela tinha visto o suficiente. Camila era cruel, interesseira, manipuladora. Mas e daí? Rafael era adulto. Fez a escolha dele. Talvez ele precisasse aprender sozinho. Talvez a dor fosse necessária. Beatriz colocou a cabeça nas mãos. As lágrimas voltaram. Eu tentei. Ela sussurrou. Eu tentei. Então ouviu passos. Vozes. Camila estava descendo as escadas, falando ao telefone. Não agora. Ele está no banho. Beatriz congelou. A porta da cozinha estava entreaberta. Camila entrou. Não viu Beatriz no canto escuro. Eu sei. Mas você tem que esperar. Silêncio. A pessoa do outro lado falava. Porque eu disse, mais 6 meses e tá tudo resolvido. Beatriz prendeu a respiração. Camila abriu a geladeira. Pegou uma garrafa de água. Olha, eu tô fazendo isso por nós. Depois do casamento, a gente fica com tudo. Mais silêncio. Claro que eu não gosto dele, mas ele é rico, muito rico, e burro o suficiente para confiar em mim. Beatriz sentiu o sangue gelar. Camila riu. O pré-nupcial tem brechas. Meu advogado já analisou. Se eu aguentar 1 ano casada, consigo no mínimo 40%. 5 anos? Metade de tudo. A voz do outro lado aumentou. Camila afastou o telefone. Calma, não precisa gritar. Ela respirou fundo. Eu te amo. Você sabe. Mas a gente precisa de dinheiro. E o Rafael tem muito. A mãe dele também. É uma fortuna. Beatriz colocou a mão na boca. Sufocava o som. Depois que eu casar, a gente se vê escondido. Como sempre. E quando o divórcio sair, a gente viaja. Mora fora. Longe de tudo. Mais conversa do outro lado. Tá bom. Te amo. Tchau. Camila desligou. Suspirou. Tomou água. Olhou ao redor. Beatriz estava completamente imóvel na sombra. Camila não viu nada. Saiu da cozinha. Subiu as escadas. Beatriz esperou. 5 segundos. 10. 20. Então se mexeu. As mãos tremiam tanto que quase derrubou a bolsa. Pegou o celular. Olhou para a tela. Não tinha gravado, não tinha provas, mas tinha ouvido. Tinha certeza agora. Camila não amava Rafael. Tinha alguém. Estava usando o filho dela. A raiva queimou dentro do peito. Mais forte que o medo, mais forte que a dor. Beatriz não ia desistir. Ia à guerra. Ela abriu o celular. Cancelou a ligação do motorista. Mandou mensagem. Mudança de planos. Não venha. Vou ficar mais tempo. Guardou o telefone. Respirou fundo.
Precisava de provas, evidências concretas. Olhou ao redor da cozinha, pensou rápido. Câmeras. A casa tinha câmeras de segurança. Rafael havia instalado no ano passado. Sistema completo. Quem tinha acesso? O chefe de segurança. Beatriz lembrou. Seu Marcos. O mordomo veterano. Ele trabalhava com a família há 15 anos, desde antes de Rafael adulto, desde quando o pai de Beatriz ainda era vivo. Marcos era leal, confiável, mas ele estava de férias. Voltava amanhã. Beatriz precisava falar com ele, precisava de ajuda. Ela saiu da cozinha, foi ao escritório, abriu o caderno de contatos da casa, achou o número de Marcos, salvou no celular, olhou o relógio. 10h30 da noite. Tarde demais para ligar. Mandaria mensagem de manhã cedo. Beatriz voltou para a cozinha. Sentou de novo. O cansaço pesava, mas a determinação pesava mais. Pensou no que tinha ouvido. Ele é burro o suficiente para confiar em mim. Rafael não era burro. Era apaixonado, confiante, bom demais. Características lindas, mas perigosas quando a pessoa errada se aproxima. Beatriz jurou ali, naquele momento. Eu vou proteger você, filho, custe o que custar. Ela pegou a bolsa, saiu pela porta dos fundos, foi ao carro, dirigiu até o hotel, entrou no quarto, tirou a roupa, tomou banho longo, a água quente lavou a sujeira, mas não a raiva. Saiu do banho, secou-se, vestiu pijama, sentou na cama, pegou o celular, escreveu uma mensagem para Marcos, salvou nos rascunhos, enviaria às 6 da manhã. Marcos, é Beatriz, preciso falar com você urgente, é sobre Rafael e Camila, não conte para ninguém, por favor. Releu 3 vezes, apertou salvar, deitou, olhou para o teto, o sono não vinha, pensou em tudo, nas humilhações, nas mentiras, no plano de Camila, e pensou na conversa ao telefone. Eu te amo. Camila tinha um amante, alguém que ela realmente amava, enquanto enganava Rafael. Beatriz sentiu algo diferente. Não mais dúvida, não mais medo, clareza, uma missão. Às 5 da manhã, acordou. Não tinha dormido quase nada. Pegou o celular, enviou a mensagem para Marcos. A resposta veio rápido. Dona Beatriz, estou chocado. Volto hoje de tarde. Podemos nos encontrar às 6? Tem uma cafeteria perto da casa. Rua das Acácias, 247. Beatriz digitou. Estarei lá, obrigada, Marcos. Guardou o celular, levantou, tomou café. Às 7 voltou para a mansão, de uniforme, pronta. Camila estava na sala, sorrindo para o celular. Provavelmente mensagem do amante. Bom dia, Carla. Bom dia, senhora. Hoje vai ser um dia longo. Tenho reunião com a decoradora do casamento, depois prova do vestido. Quero tudo impecável aqui quando eu voltar. Sim, senhora. Camila saiu. Perfume caro no ar. Beatriz foi para a cozinha. Júlia estava lá. Bom dia. Como você tá? Melhor? Sério? Sério. Hoje vai mudar tudo. Júlia franziu a testa. O que você vai fazer? Algo que devia ter feito antes. Buscar ajuda. Beatriz limpou a casa, mas a cabeça estava longe. Ensaiou o que diria para Marcos. Como pediria ajuda. As horas passaram devagar. Finalmente, 5h30 da tarde. Beatriz trocou de roupa. Saiu. Dirigiu até a cafeteria. Chegou cedo. Marcos apareceu às 6 em ponto. Cabelos grisalhos. Postura ereta. Olhar sério. Viu Beatriz. Os olhos se arregalaram. Dona Beatriz, Marcos... Eles se abraçaram, sentaram numa mesa no fundo. O que está acontecendo? Ele perguntou. Beatriz contou tudo. O disfarce, as humilhações, a conversa ao telefone. Marcos ouviu em silêncio. O rosto ficou cada vez mais tenso. Eu sabia, ele disse. Eu sabia que tinha algo errado com ela. Você sabia? Desconfiava. Pequenas coisas, mentiras, inconsistências. Mas doutor Rafael tá cego de paixão. Eu preciso de provas, Marcos. Preciso das gravações das câmeras. Preciso do áudio dela confessando. Marcos pensou. Eu tenho acesso ao sistema. Posso conseguir. Você faria isso? Por você?
pelo Dr. Rafael. Faria qualquer coisa. Beatriz segurou a mão dele. Obrigada. Quando revelamos? No jantar de ensaio, daqui a 5 dias, toda a família estará lá. Marcos assentiu. Vamos acabar com ela. Beatriz sorriu, pela primeira vez em dias. A guerra tinha começado, e dessa vez, ela não estava sozinha. Marcos tomou um gole de café. Os olhos estavam sérios. Eu volto amanhã oficialmente. Camila não desconfia de nada. E o acesso às câmeras? Beatriz perguntou. Eu tenho, mas preciso entrar no sistema da casa. Remotamente não dá. A senha muda toda semana. Então você vai ter que fazer lá dentro. Exato. Vou precisar de uns 20 minutos sozinho no escritório. Beatriz pensou. Amanhã Camila tem prova do vestido às 3. Fica fora pelo menos 2 horas. Perfeito. Eu entro, copio os arquivos e saio. Quais câmeras pegam a cozinha? Marcos abriu o celular, mostrou o mapa da casa. Essa aqui, câmera 5, ângulo perfeito. Pega a entrada, a geladeira, tudo. E tem áudio? Todas têm. O Dr. Rafael instalou o sistema completo ano passado, depois daquele arrombamento na rua. Beatriz respirou aliviada. Então a conversa que ela teve ao telefone pode estar gravada. Se foi nos últimos 30 dias, sim. O sistema guarda por 1 mês. Foi anteontem. Marcos sorriu. Então temos. Beatriz sentiu esperança pela primeira vez. E o amante? Você sabe quem é? Marcos fez uma pausa. Tenho uma suspeita. Quem? Tem um homem que aparece às vezes, sempre quando o Dr. Rafael não tá. Diz que é primo dela. Primo? Mas eles não agem como primos. É estranho, muito próximos. Como ele é? Alto, tatuado, usa roupas de marca, mas tem aquele ar de quem tá fingindo. Beatriz anotou mentalmente. Ele tem nome? Rodrigo. Ela apresenta como Rodrigo Almeida. Consegue descobrir mais sobre ele? Posso tentar. Conheço um investigador, discreto. Quanto custa? Deixa comigo. Eu pago. É pelo Dr. Rafael. Beatriz tocou a mão dele. Você é um anjo, Marcos. O Dr. Rafael me ajudou quando minha filha ficou doente. Pagou o hospital, remédios, tudo. Eu devo minha vida a ele. E não vou deixar essa víbora destruir ele. A voz de Marcos tremia de raiva. Beatriz nunca tinha visto ele assim. Sempre tão calmo, tão controlado. Então amanhã você copia os arquivos e eu continuo lá dentro, observando. Observando o quê? Qualquer coisa. Qualquer deslize. Qualquer prova a mais. Marcos assentiu. Cuidado. Se ela desconfiar, ela não vai. Para ela, eu sou só mais uma empregada burra. E isso é sua vantagem. Eles terminaram o café. Levantaram. Nos falamos amanhã, Marcos disse. Combinado. Beatriz voltou para o hotel. Jantou pouco. A ansiedade apertava o estômago. Deitou cedo. Mas o sono demorou. Amanhã seria o começo da virada. Na manhã seguinte, Beatriz chegou à mansão às 7. Marcos chegou às 8. Camila estava no terraço, tomando café, mexendo no celular. Marcos passou pela cozinha. Acenou para Beatriz. Ela acenou de volta. Tudo parecia normal. Às 2h30, Camila saiu. Vestido branco, salto alto, maquiagem perfeita. Vou para a prova do vestido. Volto às 6. Marcos, fica de olho em tudo. Sim, senhora. Ela saiu. O carro dela sumiu na esquina. Marcos esperou 5 minutos. Então foi ao escritório. Beatriz ficou na cozinha com Júlia, coração batendo forte. O que está acontecendo? Júlia perguntou. Você vai saber logo. 15 minutos depois, Marcos voltou, USB na mão. Fez sinal para Beatriz. Ela foi até ele. Consegui, tá tudo aqui. A conversa? Sim, e mais. Muito mais. Os olhos dele brilhavam. O quê? Vem, preciso te mostrar. Foram ao quartinho dos fundos. Marcos fechou a porta. Abriu o laptop. Conectou o USB. Olha isso. Voei. Ele abriu um arquivo. Vídeo da câmera 5. Data. 3 dias atrás. Camila na cozinha, ao telefone. O áudio estava perfeito. Não agora. Ele está no banho. Pausa. Eu sei.
Mas você tem que esperar. Beatriz ouviu tudo de novo. Cada palavra, cada detalhe. Olha, eu tô fazendo isso por nós. Depois do casamento, a gente fica com tudo. Mas conversa. Claro que eu não gosto dele, mas ele é rico. Muito rico. E burro o suficiente para confiar em mim. A risada cruel. O pré-nupcial tem brechas. Meu advogado já analisou. Se eu aguentar 1 ano casada, consigo no mínimo 40%. 5 anos? Metade de tudo. Beatriz sentiu a raiva voltar. Eu te amo, você sabe, mas a gente precisa de dinheiro e o Rafael tem muito. A mãe dele também, é uma fortuna. A parte final. Depois que eu casar, a gente se vê escondido, como sempre. E quando o divórcio sair, a gente viaja. Mora fora, longe de tudo. O vídeo terminou. Beatriz olhou para Marcos. É isso. É a prova. Tem mais. Ele abriu outro arquivo. Câmera da entrada, 2 semanas atrás. O vídeo mostrava um homem chegando, alto, tatuado, jaqueta de couro. Camila abrindo a porta. Eles se beijavam. Não era beijo de primos. Rodrigo, Marcos disse. Eles entravam juntos. Subiam as escadas. A câmera do quarto não funciona. O Dr. Rafael desativou por privacidade, mas dá para imaginar o que aconteceu. Beatriz assistiu. O homem saía 3 horas depois. Camila o acompanhava até a porta. Mas beijos, quantas vezes ele veio? Nos últimos 30 dias, 7 vezes, sempre quando o Dr. Rafael estava viajando ou no escritório. 7 vezes. Marcos abriu mais arquivos. E olha isso, câmera do estacionamento. Outro vídeo. Rafael saindo de manhã cedo. Carro dele sumindo. 20 minutos depois, Rodrigo chegando. Entrando pela porta dos fundos. Ela tem chave dos fundos, Marcos explicou. Deu para ele. Beatriz sentiu náusea. Meu filho, meu pobre filho. Marcos tocou o ombro dela. A gente vai proteger ele. Mas isso não é suficiente. Precisamos saber quem é Rodrigo. Precisamos de mais contexto. O investigador que eu conheço. Liguei para ele hoje cedo. Ele vai fazer uma busca completa. Nome, endereço, antecedentes. Tudo. Quanto tempo? 2 dias, Beatriz calculou. O jantar é em 5 dias. Temos tempo. Marcos fechou o laptop. Guardo isso no cofre da minha casa. Ninguém vai achar. Faz cópias. 2, 3. Já fiz. Nuvem, HD externo e essa aqui. Ele mostrou o USB. Perfeito. A porta da frente se abriu. Vozes. Camila tinha voltado mais cedo. Marcos e Beatriz se entreolharam. Age normal, ele sussurrou. Beatriz saiu do quartinho. Voltou para a cozinha. Camila entrou, irritada. Que droga! A costureira errou a barra. Vou ter que voltar amanhã. Ela jogou a bolsa no sofá. Cadê o Marcos? Tá arrumando o jardim, senhora. Humph! Camila subiu as escadas. Bateu a porta do quarto. Beatriz soltou o ar. Júlia a olhou. Você tá tremendo? Tô bem, mas não estava. A adrenalina corria. Horas depois, Rafael chegou. Cansado, gravata frouxa. Oi, amor. Camila desceu, toda doce de novo. Oi, meu bem, como foi o dia? Puxado. Reunião atrás de reunião. Coitado. Vem, fiz o jantar favorito. Você fez? Bom, supervisionei. A Júlia ajudou. Júlia revirou os olhos discretamente. Eles jantaram. Beatriz serviu, invisível como sempre. Rafael parecia exausto. Mal falava. Camila estava no celular, sorrindo. Provavelmente mensagem de Rodrigo. Beatriz servia água, observava. Cada detalhe, cada gesto. Carla, pode trazer sobremesa? Rafael pediu. Sim, senhor. Ela trouxe. Mousse de chocolate. Rafael comeu. Elogiou. Tá delicioso. Camila mal tocou. Tô de dieta. Vestido de noiva, né? Você já tá perfeita. Obrigada, amor. Beijo rápido. Beatriz recolheu os pratos. Foi pra cozinha. Marcos apareceu. O investigador mandou mensagem. Já tem informações preliminares. O quê? Rodrigo Almeida. Ficha criminal, estelionato, 2 anos atrás. Beatriz arregalou os olhos. Estelionato? Golpe do amor, enganava mulheres ricas, casava, roubava, desaparecia. Meu Deus! Camila sabe.
Com certeza sabe. Provavelmente aprendeu com ele. Beatriz encostou no balcão. Eles são parceiros. Exatamente. Golpe duplo. Ela casa com o Dr. Rafael, tira o dinheiro e divide com Rodrigo. Precisamos dessas informações por escrito, documentadas. O investigador está preparando um dossiê completo, pronto em 48 horas. Perfeito. Nos dias seguintes, Beatriz continuou trabalhando, observando, juntando peças. Camila recebia Rodrigo mais uma vez. Câmeras gravaram tudo. Marcos copiou, adicionou ao arquivo. O investigador enviou o dossiê, 20 páginas, fotos, documentos, histórico criminal de Rodrigo. 3 ex-namoradas ricas, todas enganadas, todas perderam dinheiro. Uma delas tinha feito boletim de ocorrência, mas não deu em nada. Rodrigo era esperto. Beatriz leu tudo. Cada linha aumentava a raiva. Na véspera do jantar de ensaio, Marcos a chamou. Tá tudo pronto, vídeos, áudios, dossiê, tudo numa apresentação. Como vamos mostrar? O jantar vai ser no salão. Tem uma TV enorme na parede, sistema de som integrado. Você consegue conectar? Consigo. Vou levar um notebook. Conectar via HDMI. Quando você der o sinal, eu toco. E se ela tentar impedir? Não vai dar tempo. Os arquivos vão rodar automaticamente, um atrás do outro. Beatriz respirou fundo. E o Rafael? Marcos ficou sério. Vai doer, muito, mas é necessário. Eu sei. Você tem certeza disso, dona Beatriz? Uma vez que começar, não tem volta. Beatriz pensou no filho, no amor dele, na dor que viria, mas pensou também no futuro, em anos de mentira, de roubo, de destruição. Tenho certeza, absoluta. Então amanhã, acabamos com ela. Na manhã do jantar, Beatriz acordou às 5. Não tinha dormido quase nada. Preparou-se com cuidado, roupa elegante, maquiagem suave. Não ia mais de faxineira, ia como ela mesma. Chegou à mansão ao meio-dia. Marcos já estava lá. Tudo pronto? Ela perguntou. Tudo. Notebook no carro, cabos testados, arquivos na ordem certa. E a família? Todos confirmaram? Todos. Pais da Camila, irmão do Dr. Rafael, tios, avós, 30 pessoas. Ótimo. Quanto mais testemunhas, melhor. As horas passaram devagar. Beatriz ajudou nos preparativos. Camila estava nervosa. Tem que estar perfeito. É o ensaio do meu casamento. Vai estar, Júlia garantiu. Às 7, os convidados começaram a chegar. Família de Rafael, elegantes, sorridentes, família de Camila, mais simples, mas bem vestidos. Todos se cumprimentavam, bebiam champanhe, riam. Rafael estava radiante, de terno, cabelo penteado. Camila ao lado dele, vestido vermelho, deslumbrante, o casal perfeito. Beatriz observava de longe, coração apertado. Marcos se aproximou. 5 minutos. Vou buscar o notebook. Espera. O quê? Rafael anunciou uma coisa. Deixa ele falar primeiro. Rafael bateu numa taça. O salão silenciou. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Esse é um dia muito especial. Aplausos. Eu e Camila estamos muito felizes e queríamos anunciar uma novidade. Camila sorriu. Pegou a mão dele. Decidimos antecipar o casamento. Vai ser daqui a 2 dias. Silêncio chocado. Depois, aplausos. Beatriz e Marcos se entreolharam. 2 dias. Não tinha mais tempo. Era agora. Ou nunca. Beatriz acenou para Marcos. Ele saiu. Voltou com um notebook. Conectou na TV. Rafael ainda falava. Sabemos que é rápido, mas quando você encontra a pessoa certa... A TV acendeu. A imagem de Camila apareceu. Na cozinha. Ao telefone. O áudio começou. Claro que eu não gosto dele, mas ele é rico, muito rico, e burro o suficiente para confiar em mim. O salão congelou. 30 pares de olhos na tela. Camila empalideceu. Rafael virou. Viu a TV. Viu a noiva na tela. O quê? A voz de Camila continuava. O pré-nupcial tem brechas. Se eu aguentar 1 ano casada, consigo no mínimo 40%.
A guerra tinha começado e não havia mais volta. O áudio continuava. Cada palavra era uma bomba. Depois que eu casar, a gente se vê escondido, como sempre. E quando o divórcio sair, a gente viaja. Mora fora, longe de tudo. Rafael estava paralisado, boca aberta, olhos fixos na tela. Camila tentou se mexer. Correu até a TV. Desligue isso! Desligue agora! Mas Marcos estava com o controle remoto. Travou o sistema. Não dá, senhora. É automático. O vídeo mudou. Câmera da entrada. Rodrigo aparecendo, beijando Camila. Não beijo de primos. Beijo de amantes. Gaspes no salão. A mãe de Rafael levantou da cadeira. Quem é esse homem? Camila girou. O rosto estava branco. Eu posso explicar? Explica então! Rafael gritou. A voz dele rachava. As mãos tremiam. Camila abriu a boca. Nada saiu. O vídeo continuava. Rodrigo e Camila subindo as escadas, mãos entrelaçadas. Outro vídeo, outra data, mesma cena. E outro. E outro. 7 vezes, 7 encontros. O irmão de Rafael, Felipe, se levantou. Rafael, eu sinto muito. A avó de Rafael, Dona Heloísa, matriarca da família, bateu a bengala no chão. Que vergonha, que vergonha! A mãe de Camila começou a chorar. Camila, o que você fez? O pai dela estava em choque, sentado, paralisado. A tela mudou novamente. Agora era um documento. Dossiê completo de Rodrigo. Nome, foto, ficha criminal. Rodrigo Almeida, condenado por estelionato. Golpe contra 3 mulheres. Valores totais, 2 milhões de reais. A sala explodiu em murmúrios. Isso é mentira! Camila gritou. Alguém falsificou! Alguém quer me destruir! Mas ninguém acreditava. As provas eram claras demais. Rafael se virou para ela, lágrimas nos olhos. Camila, por quê? Amor, eu... Não me chama de amor. O grito ecoou. Rafael nunca gritava. Camila recuou, tentou tocar nele. Ele afastou a mão. Você estava usando eu, esse tempo todo. Não, não é assim. Então como é? Me explica. Camila olhou ao redor. 30 pessoas a encaravam. Ódio, nojo, desprezo. Ela tentou sair, correr. Marcos bloqueou a porta. A senhora vai ficar e explicar. Sai da frente. Não. Felipe se juntou a Marcos. Cruzou os braços. Você não vai sair daqui até contar a verdade. Camila estava encurralada. Rafael se aproximou, devagar. O Rodrigo, quem é ele? Verdade. Silêncio. Eu perguntei quem é ele. Camila estremeceu. Ele é meu namorado. Gaspes no salão. A mãe de Camila desmaiou. O pai correu para segurar. Rafael balançou a cabeça. Namorado. Você tem um namorado e ia casar comigo. Era para ser temporário. Temporário. Rafael pegou o copo de champanhe, atirou na parede, estilhaçou, todos pularam. Você ia casar comigo, jurar amor eterno, tudo mentira, por dinheiro. Camila chorava agora, mas as lágrimas pareciam falsas. Eu precisava, você não entende, eu passei fome a vida inteira, eu mereço viver bem. Então arranja um emprego, estuda, trabalha, mas não destrói a vida de alguém. A voz de Rafael quebrou. Ele caiu de joelhos. Felipe correu. Abraçou o irmão. Dona Heloísa se levantou. Caminhou até Camila. A bengala batia forte no chão. Parou bem na frente dela. Você é uma víbora. Uma mentirosa. Uma golpista. Dona Heloísa. A velha levantou a mão. Camila calou. Graças a Deus alguém descobriu antes do casamento. Senão você teria destruído meu neto. Ela virou para Marcos. Quem descobriu? Marcos apontou para o fundo do salão. Beatriz estava ali, em pé, quieta. Todos viraram. Rafael levantou, olhou. Mãe! A voz dele era quase inaudível. Beatriz caminhou até o centro. Cada passo pesava. Parou na frente do filho. Oi, meu amor. Rafael a abraçou, forte, desesperado. Chorou no ombro dela. Soluços altos. Beatriz segurou ele. Acariciou o cabelo. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Você descobriu tudo? Descobri. Como?
Beatriz olhou para Camila. Eu me disfarcei de faxineira. Trabalhei aqui por uma semana. O salão explodiu em conversas. Rafael se afastou, olhou nos olhos da mãe. Você fez isso por mim? Faria qualquer coisa por você. Ele abraçou ela de novo. Camila aproveitou a distração. Tentou sair pela porta da cozinha. Júlia e Irene bloquearam. Nem pense, Júlia disse. Camila estava presa. O pai dela se aproximou, rosto vermelho de vergonha. Camila, como você pôde? Pai, eu te criei melhor que isso. Seu avô, sua avó, todos trabalharam honestamente a vida inteira. E você vira uma criminosa? Eu não sou criminosa. É sim, Dona Heloísa gritou. Isso é estelionato, fraude. Você pode ser presa. Rafael levantou a cabeça. Presa? Beatriz tocou o rosto dele. Calma, vamos resolver isso. Felipe se aproximou. Eu já liguei para o advogado da família. Ele está vindo. E a polícia? Alguém perguntou. Podemos chamar, Marcos disse. Temos todas as provas. Camila finalmente entrou em pânico real. Não, por favor. Eu devolvo tudo. Eu sumo. Vocês nunca mais vão me ver. Devolver o quê? Rafael perguntou. Você já pegou alguma coisa? Silêncio. Camila! Transferências pequenas, você nunca percebeu? 5.000 aqui, 10.000 ali. Rafael cambaleou. Felipe segurou ele. Quanto? Eu não sei, talvez 80.000. 80.000 reais? O grito de Rafael ecoou. Camila encolheu. Marcos se aproximou de Beatriz. O advogado está chegando. 5 minutos. E Rodrigo? Alguém sabe onde ele está? O investigador está rastreando. Assim que Camila não respondeu às mensagens dele, ele fugiu. Esperto. Mas a gente tem o endereço. A polícia vai atrás. Beatriz assentiu. O advogado chegou. Doutor Augusto, o mesmo que ajudou no plano. Entrou no salão. Avaliou a situação. Camila, você tem direito a um advogado. Mas tudo que disser pode ser usado contra você. Eu não quero advogado. Eu quero ir embora. Tarde demais. Augusto abriu a pasta, tirou documentos. Temos provas de fraude, estelionato, invasão de privacidade e mais. Você vai responder por tudo. Camila desmoronou. Caiu no chão. Chorava descontroladamente. A mãe dela tentou se aproximar. O pai a segurou. Deixa. Ela fez a escolha dela. Rafael olhava para a noiva. Ex-noiva. No chão. Destruída. Não sentia pena, sentia nojo. Virou para as costas. Caminhou até a mãe. Obrigado. Você salvou minha vida. Beatriz abraçou ele. Sempre vou proteger você. Dona Heloísa bateu a bengala. Agora alguém chama a polícia. Essa mulher não sai daqui sem algemas. Marcos pegou o telefone. Discou. 10 minutos depois, 2 viaturas chegaram. 4 policiais entraram. Camila foi algemada, lida os direitos, levada para fora. Os convidados assistiam em silêncio. A mãe de Camila chorava. O pai estava em choque. Eles saíram logo depois, sem se despedir. O salão esvaziou aos poucos. Ficaram só Rafael, Beatriz, Marcos, Felipe e Dona Heloísa. Rafael se sentou, colocou o rosto nas mãos. Eu fui tão idiota. Não foi, Beatriz disse. Você confiou. Amou, isso não é fraqueza. Mas eu não vi, eu não quis ver. O amor cega às vezes, é humano. Felipe trouxe o uísque, serviu para o irmão. Bebe, você precisa. Rafael bebeu, fez cara feia, bebeu mais. Dona Heloísa se aproximou de Beatriz. Você é uma leoa, fez o que tinha que ser feito. Obrigada, Heloísa. Seu filho tem sorte de ter você. As duas se abraçaram. Marcos guardava o notebook, desconectava os cabos. Acabou, ele disse. Acabou, Beatriz repetiu. Mas no fundo, sabia que a verdadeira cura só estava começando. Rafael precisaria de tempo, apoio, amor, e ela estaria lá. Sempre. A noite terminou em silêncio. Cada um foi para casa. Beatriz ficou com Rafael. Não o deixou sozinho. Eles conversaram até o amanhecer. Sobre tudo. Sobre nada, sobre recomeços. O áudio ecoava no salão.
A voz de Camila gravada, confessando tudo. Eu te amo, você sabe, mas a gente precisa de dinheiro e o Rafael tem muito. A mãe dele também é uma fortuna. Rafael estava paralisado, os olhos fixos na tela, mãos tremendo. Camila respirou fundo, endireitou os ombros. O rosto mudou, a máscara de vítima caiu, entrou a combatente. Vocês não entendem nada! Ela gritou. Todos viraram para ela. Isso foi tirado de contexto. Eu tava brincando com uma amiga. Brincando? Rafael sussurrou. Sim, era uma piada interna, sobre novelas. A gente imita personagens. A mãe dela balançou a cabeça. Camila, para. É verdade, mãe, juro. Dona Heloísa bateu a bengala. Mentirosa, nós ouvimos cada palavra. Camila ignorou. Caminhou até Rafael. Tentou pegar a mão dele. Amor, você me conhece, eu te amo de verdade. Isso tudo é armação. Rafael afastou a mão. Armação? Da minha mãe? Sim, ela nunca me aceitou. Sempre teve ciúmes. Camila apontou para Beatriz. Ela inventou tudo isso. Falsificou áudios, contratou atores. Beatriz não disse nada, apenas olhava. É tecnologia, Rafael. Deepfake, inteligência artificial. Qualquer um pode fazer hoje em dia. Felipe riu sem humor. Deepfake, sério? É, pesquisa. Dá para falsificar voz, vídeo, tudo. Camila estava desesperada agora. Falava rápido, alto. E o Rodrigo? Ele é meu primo. Sim, a gente é próximo. Famílias assim existem. Primos não se beijam daquele jeito, Júlia disse da cozinha. Era no rosto. A câmera tá num ângulo ruim. Parece outra coisa. Camila virou para o salão. 30 pessoas a observavam. Vocês vão acreditar nela? Numa mulher que mentiu, se disfarçou, invadiu privacidade? Alguns convidados trocaram olhares. Não muitos, mas alguns. Ela é que é a criminosa. Ela que deveria ser presa. A voz de Camila ganhava força, confiança falsa. Rafael, pensa bem. Sua mãe sumiu por dias. Apareceu do nada com essas provas. Conveniente demais, não? Rafael olhou para a mãe. Dúvida nos olhos por um segundo. Filho, Beatriz começou. Não, ele precisa ouvir. Camila interrompeu. Ela se aproximou dele. Pegou o rosto dele com as duas mãos. Eu te amo, mais que tudo. Ia casar com você daqui a 2 dias. Por que eu faria isso se fosse mentira? Pelo dinheiro, Marcos disse. Camila virou, olhos faiscando. Você está envolvido nisso. Provavelmente ela te pagou. Ninguém me pagou. Eu protejo essa família há 15 anos. Proteção? Isso é conspiração. Camila voltou para Rafael. Amor, me escuta, só me escuta. Eu sei que parece ruim, mas eu juro pela minha vida que é mentira. Lágrimas começaram, reais dessa vez. De desespero. Eu vim de baixo. Você sabe, lutei muito. E quando te conheci, foi real. O amor foi real. Rafael queria acreditar. Era visível. O amor ainda estava lá. Todas essas pessoas aqui, Camila continuou, querem nos separar. Porque eu não sou boa o suficiente. Porque eu não nasci rica. Não é sobre dinheiro, Beatriz disse. É sim, sempre foi. Você nunca me aceitou. Desde o primeiro dia. Camila chorava, gritava. Eu tentei tanto ser perfeita para você, mas nunca foi suficiente. Ela caiu de joelhos na frente de Rafael. Por favor, não acredita neles. Acredita em mim. Acredita no que a gente viveu. Nos risos, nos momentos, no amor. Rafael olhava para ela. Lágrimas caíam. Por um momento, o salão inteiro prendeu a respiração. Ele ia acreditar? Ia perdoar? Então, doutor, Augusto deu um passo à frente. Se é tudo mentira, por que você confessou as transferências de 80 mil reais? Camila congelou. Eu só... Você confessou, aqui, na frente de todos, que transferiu dinheiro da conta dele sem permissão. Silêncio. Isso não é deepfake. Isso saiu da sua boca. Agora, aqui. Camila tentou falar. Nada saiu. E quanto ao dossiê de Rodrigo? Está no sistema da polícia. Público.
Qualquer um pode verificar. Augusto abriu o tablet. Mostrou para Rafael. Veja você mesmo. Site oficial. Rodrigo Almeida, condenado. 3 vítimas, 2 milhões roubados. Rafael pegou o tablet. Leu. Seu rosto mudou. De dúvida para certeza, de dor para raiva. Esse é seu primo? Camila não respondeu. Eu perguntei se esse é seu primo. Ele mudou. Ele era assim, mas mudou. Então você sabia do passado dele. Sim, mas... E mesmo assim trouxe ele aqui, para minha casa, onde ele poderia roubar, atacar, qualquer coisa. Rafael jogou o tablet no sofá. E você me chama de amor, diz que me protege. Camila tentou tocar nele de novo. Rafael, não encosta em mim. O grito foi visceral, cheio de dor. Augusto pegou o controle, olhou para Beatriz. Ela assentiu. Tem mais, ele disse. A tela mudou. Outro vídeo. Câmera da sala. 3 semanas atrás. Camila ao telefone. Sozinha. Achando que ninguém a via. Ele já assinou o contrato da casa. Tá tudo no meu nome também. Depois do casamento, se eu quiser, posso vender. E ele não pode fazer nada. Risada. Eu sei, é muito fácil. Ele acredita em tudo que eu digo. Pausa. O advogado dele é velho. Não percebeu as brechas que eu pedi para o meu advogado incluir. Mais risada. Daqui a 6 meses, eu tô rica e livre. E a gente vai viver em Miami como sempre sonhamos. O vídeo parou. O silêncio no salão era sepulcral. Rafael olhava para a tela, depois para Camila, depois para a tela de novo. 6 meses. Você ia aguentar 6 meses e me abandonar. Não! Aquilo foi raiva. A gente tinha brigado. A gente nunca brigou. Brigou sim, você foi grosso comigo. Quando? Me diz quando? Camila não sabia o que dizer. Inventava na hora. E Rafael via isso agora. Você é mentirosa. Tudo em você é mentira. Ele virou para Augusto. Quantos vídeos tem? 12. Diferentes datas. Todas incriminadoras. Mostra. Todos. Rafael, não precisa... Beatriz tentou. Eu preciso ver tudo. Preciso saber o quanto eu fui idiota. Augusto apertou o play. Vídeo após vídeo, ligação após ligação. Camila falando com Rodrigo, planejando, rindo, desprezando Rafael. Ele é tão ingênuo, acha que o amor conquista tudo. Ele comprou um anel de noivado de 200 mil. Eu já vendi. Comprei outro de 50 e embolsei o resto. A mãe dele desconfia, mas ele não escuta ela. É um filhinho de mamãe. Depois que eu pegar a grana, nunca mais olho para a cara dele. Que alívio! Cada frase era uma facada. Rafael assistia, imóvel, lágrimas secando, raiva crescendo. Os convidados assistiam em choque. Alguns choravam, outros sussurravam. A família de Camila tinha saído, não aguentaram. Quando o último vídeo terminou, Rafael se virou. Olhou para Camila, sem emoção, sem dor, só vazio. Sai da minha casa. Rafael, por favor, sai da minha casa agora. O grito de Rafael ecoou. Camila recuou, tropeçou no próprio salto. Felipe segurou o irmão, evitou que ele avançasse. Calma, deixa a justiça resolver. Mas os convidados não ficaram calados. Dona Heloísa bateu a bengala. O som cortou o silêncio. Vergonha! Essa mulher é uma vergonha! A prima de Rafael, Ana Clara, levantou. Eu sabia, eu falei que tinha algo errado com ela. Outras vozes se juntaram. Coitado do Rafael! Como alguém pode ser tão cruel? Ela devia estar presa. Um tio, empresário, se aproximou de Rafael. Sobrinho, você tem nosso total apoio, jurídico, financeiro, tudo. Obrigado, tio Marcelo. A tia dele, Renata, abraçou Beatriz. Você salvou seu filho. É uma heroína. Outros familiares se aproximaram. Formaram barreira entre Rafael e Camila. Um primo filmava tudo no celular. Isso vai viralizar. O mundo inteiro vai saber quem você é. Camila tentou pegar o telefone. Apaga isso. Apaga agora. O primo o afastou. Nem pensar. Isso é justiça pública. 3 amigas de Beatriz, presentes no jantar, cercaram Camila.
Mulherzinha desprezível. Usar um homem bom assim. Você não tem coração. Camila olhou ao redor. 30 pares de olhos a julgavam. Condenavam. Alguns tiravam fotos. Outros ligavam para conhecidos, já espalhando a notícia. A noiva do Rafael Silva era golpista. Tem vídeos. Ela confessou tudo. As redes sociais já ferviam. O primo tinha postado em tempo real. Camila viu o celular dele, leu os comentários aparecendo. Que nojo! Cadeia para ela, coitado do noivo. Ela tentou sair. Caminhou até a porta. Marcos e Júlia bloquearam. A senhora vai esperar a polícia, Marcos disse. Vocês não podem me prender. Isso é cárcere privado. Não estamos prendendo, estamos impedindo uma fuga. Augusto confirmou. É diferente, ilegal, considerando as circunstâncias. Camila girou. Procurava saída. Não havia. Janelas trancadas, portas bloqueadas, pessoas por todos os lados. A tia Renata pegou o celular. Ligou para alguém. Márcia! Você não vai acreditar. A noiva do Rafael? Sim, aquela. Era golpista. Temos provas, vídeos. Ela confessou na frente de todo mundo. Mais ligações. A notícia se espalhava como fogo. Dona Heloísa se aproximou de Camila, olhos duros. Meu marido construiu essa fortuna com suor. Trabalho honesto. E você queria roubar em 6 meses. Eu não... Cala a boca, não quero ouvir sua voz. A matriarca virou para Rafael. Filho, você merece alguém de verdade, alguém que te ame, não essa criatura. Rafael assentiu. Não conseguia falar. Felipe trazia água. Obrigou o irmão a beber. Os murmúrios continuavam. Ela é atriz. Atuou o tempo todo. Pobre Rafael, tão apaixonado. Graças a Deus a mãe descobriu a tempo. Camila começava a tremer, a realidade batendo. Não havia saída. Sirenes ao longe, ficando mais perto. Os convidados ouviram. Alguns foram à janela. A polícia chegou. Camila empalideceu completamente. Não, não, por favor. Ela correu até Rafael, ajoelhou na frente dele. Rafael, por favor, não deixe eles me levarem. Eu faço qualquer coisa, devolvo tudo, desapareço. Só não me entrega para a polícia. Rafael olhou para ela. Olhou de verdade, viu a mulher que amava, ou achava que amava. Agora via uma estranha, uma atriz, uma mentirosa. Você fez isso com você mesma, Rafael. Você escolheu o dinheiro, escolheu mentir, escolheu me usar. Lágrimas dele voltaram, mas não por ela, por ele, pelo tempo perdido. Eu ia te dar tudo, sem condições, sem contratos, só porque te amava. Camila chorava agora, soluços altos. Eu sei, e eu estraguei tudo. Não, você nunca teve nada, nunca me amou. Então não estragou, apenas revelou. Rafael se levantou, afastou ela gentilmente. 2 policiais entraram, fardas azuis, expressões sérias. Camila Ferreira? Ela não respondeu. Você está sendo presa por suspeita de estelionato e fraude. Tem o direito de permanecer em silêncio. Algemas saíram. Não, espera, eu vou colaborar. Eu conto tudo sobre o Rodrigo. Pode contar na delegacia. As algemas fecharam nos pulsos dela. O som metálico ecoou. Camila olhou para Rafael. Última vez. Eu sinto muito, de verdade. Ele não respondeu. Virou de costas. Os policiais a levaram. Ela tropeçou, eles seguraram, passaram pelo salão. Convidados se afastavam. Ninguém olhava para ela. Lá fora, vizinhos tinham se juntado, curiosos, celulares filmando. Camila entrou na viatura, cabeça baixa. As portas bateram. A sirene ligou. Partiram. Dentro do salão, silêncio. Rafael olhava para a porta vazia, onde ela tinha estado segundos atrás. Acabou. Felipe sussurrou. Acabou. Rafael repetiu. Mas não parecia real, parecia pesadelo. Dona Heloísa se aproximou, tocou o ombro do neto. Você é forte, vai superar. Vou? Vai, com o tempo e com a família. Ela olhou ao redor. Todos concordaram.
Beatriz abraçou o filho por trás, apoiou a cabeça no ombro dele. Eu tô aqui, sempre. Rafael segurou a mão dela, apertou forte. Obrigado, mãe, por tudo. Não precisa agradecer. Os convidados começaram a sair, cada um se despedindo. Se precisar de algo, liga. Estamos com você. Força, Rafael! Abraços, tapinhas nas costas, palavras de apoio. Aos poucos o salão esvaziou. Ficaram apenas Beatriz, Rafael, Felipe, Marcos e Dona Heloísa. Rafael se sentou. Colocou a cabeça nas mãos. 2 dias. Ia casar em 2 dias. Mas não vai, Beatriz disse. E isso é uma bênção. Ele olhou para ela, olhos vermelhos. Como você teve coragem de se disfarçar, de aguentar tudo aquilo? Porque você é meu filho e eu protejo o que é meu. Rafael se levantou, abraçou a mãe, forte. Eu te amo, eu também te amo. Marcos trouxe o uísque, serviu para todos. Um brinde, Dona Heloísa disse. A verdade e a família. Ergueram os copos. A verdade, a família. Beberam. O gosto era amargo, mas necessário. Lá fora, a noite continuava. Estrelas brilhavam. A vida seguia. E dentro da mansão, um homem começava o longo caminho da cura, com a mãe ao lado, sempre. Rafael não voltou para casa naquela noite. Ficou na mansão da mãe, no quarto antigo dele, cheio de memórias de infância. Beatriz não dormiu. Ficou sentada na poltrona ao lado da cama, observando o filho respirar. Ele tossia às vezes, chorava dormindo, mexia inquieto. Às 5 da manhã, acordou, olhou ao redor, confuso no começo. Depois, tudo voltou. Mãe, tô aqui. Você ficou a noite toda? Fiquei. Rafael sentou na cama, cabelo bagunçado, olhos inchados. Que horas são? 5 e pouco. Ele esfregou o rosto. Não consigo acreditar que é real. Eu sei. Silêncio. O sol começava a nascer lá fora. Eu amava ela, mãe. Eu sei, filho. Ou achava que amava. Agora nem sei mais o que era real. Beatriz sentou na cama ao lado dele. Os sentimentos eram reais, dela que não eram. Como eu não vi? Porque você é bom e confia nas pessoas. Isso não é defeito. Rafael balançou a cabeça. Parece que é. Não é, nunca foi, nunca será. Eles ficaram ali, lado a lado, em silêncio. Marcos bateu na porta. Entrou com café. Bom dia, trouxe café forte. Vocês vão precisar. Obrigado, Marcos, Beatriz disse. Rafael tomou um gole, fez careta. Forte mesmo. Tem açúcar se quiser. Não, assim tá bom. Preciso acordar. Marcos entregou o celular dele. Delegacia ligou. Querem que você vá depor hoje de manhã. Sobre? As transferências precisam da sua versão e autorização para investigar as contas. Rafael suspirou. Tá bom, vou. Quer que eu vá junto? Beatriz ofereceu. Quero. 2 horas depois, estavam na delegacia. Sala fria. Cheiro de café velho e papel. O delegado, homem de uns 50 anos, foi direto. Senhor Rafael, preciso que me conte tudo sobre as transferências. Rafael contou. Cada detalhe, cada valor que Camila pediu ao longo dos meses. Ela dizia que era para decoração, para o casamento, roupas. Eu nunca questionava. Valores? Começou com 2.000, depois 5, depois 10. Foi aumentando. E o total? 83.000. Conferi hoje de manhã. O delegado anotava. E você autorizava? Sim, sempre. Ela era minha noiva. Ia ser minha esposa. Pensei que era normal. Não houve coação? Não, mas houve manipulação. O delegado concordou. Entendo. Vou precisar dos extratos e autorização para investigar para onde o dinheiro foi. Pode investigar o que quiser. Eu quero tudo de volta. Vamos fazer o possível. Depois foi a vez de Beatriz. Ela contou o disfarce, as gravações, tudo. A senhora invadiu privacidade. O delegado apontou. Tecnicamente, é crime. Eu sei, mas era necessário. O delegado olhou para ela. Pensou. Considerando que você é a mãe e que descobriu crimes reais, vou relevar, mas não faça de novo. Não vou precisar. Saíram da delegacia ao 12h.
O sol estava forte. Rafael parou no meio da calçada. E agora? Agora você vive, Beatriz disse. Como? Um dia de cada vez. Eles almoçaram num restaurante pequeno, tranquilo, longe de tudo. Rafael mal comeu. Mexia a comida no prato. Tem repórteres na porta da mansão, ele disse. Vi no celular. Eu sei. A história vazou. Tá em todo lugar. Noiva golpista presa em flagrante. Minha cara tá em todas as matérias. Vai passar. E se não passar? E se todo mundo me vê como o idiota que foi enganado? Beatriz segurou a mão dele. Quem te ama de verdade não pensa assim. E quem pensa, não importa. Rafael olhou para ela. Você é forte demais. Aprendi a ser. A vida ensina. Eles voltaram para a casa de Beatriz ao fim da tarde. Rafael ficaria ali por uns dias. Felipe apareceu à noite. Trouxe pizza, cerveja, normalidade. Mano, você tá bem? Não, mas vou ficar. Quanto tempo? Não sei, meses? Anos? Felipe sentou ao lado. Olha, eu sei que tá difícil, mas você vai superar. Já vi você superar coisas piores. Como o quê? Lembra quando o pai morreu? Você tinha 18 anos, teve que assumir a empresa. Todo mundo duvidava. E você provou que era capaz. Rafael pensou. Isso foi diferente. Foi, mas você superou, porque é forte, resistente. Beatriz ouviu da cozinha. Sorriu. Nos dias seguintes, a vida começou a tomar forma. Camila foi indiciada. Rodrigo foi preso tentando fugir para o Paraguai. Os dois iam responder juntos. O advogado da família conseguiu bloquear contas. Parte do dinheiro foi recuperado. Rafael voltou ao trabalho, devagar. Algumas horas por dia. Os colegas foram solidários. Ninguém julgou, só apoiaram. Acontece, cara. Você não teve culpa. Ela que era má pessoa. Bola pra frente. As palavras ajudavam. Um pouco. 2 semanas depois, Rafael estava no escritório. Reunião importante. Contrato grande. Ele apresentou o projeto. Voz firme. Confiante. Fechou o negócio. 3 milhões. A equipe comemorou. Mandou bem, chefe. Rafael sorriu. Primeiro sorriso genuíno em semanas. Ligou para a mãe. Mãe, fechei o contrato. Sério? Que maravilhoso! E sabe o melhor? Nem pensei nela durante a reunião. Fiquei focado. Beatriz sentiu o coração apertar. De felicidade. Tô tão orgulhosa de você. Obrigado. Por tudo. À noite, Beatriz recebeu ligação. De uma ONG. Instituto que ajudava vítimas de golpes afetivos. Dona Beatriz, vimos sua história. Queremos convidá-la para ser embaixadora. Embaixadora? Sim, dar palestras, compartilhar sua experiência, ajudar outras famílias, Beatriz pensou. Antes, ela evitava holofotes, preferia discrição, silêncio. Mas agora tinha uma história, uma missão. Aceito. Maravilhoso. Podemos marcar a primeira palestra? Podem. Uma semana depois, Beatriz estava num auditório. 200 pessoas, famílias preocupadas, vítimas de golpes. Ela contou tudo. O disfarce, o medo, a coragem. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho. Aplausos. E vocês podem fazer o mesmo. Desconfiar não é falta de amor, é cuidado. Mais aplausos. Uma mulher levantou. Chorava. Meu filho está namorando uma mulher que eu desconfio, mas ele não me ouve. O que eu faço? Beatriz respirou. Busca provas. Discretamente. E quando tiver certeza, mostra para ele. Com amor, sem julgamento. A mulher assentiu, agradeceu. Depois da palestra, várias pessoas a procuraram. Histórias parecidas, dores compartilhadas. Beatriz ouviu. Aconselhou, abraçou, saiu de lá exausta, mas realizada. Rafael a esperava no carro. Como foi? Intenso, mas bom. Tô orgulhoso de você também, mãe. Ela sorriu. A gente se ergue, né? Sempre. Sempre. 1 mês depois, Rafael estava num café, sozinho, lendo. Uma garçonete jovem se aproximou, sorriso tímido. Com licença, senhor, mais café? Por favor. Ela serviu. A mão dela tremia. Derramou um pouco. Ai, me desculpa.
Rafael olhou. Viu o pânico nos olhos dela. Tá tudo bem, foi só um pouco. Mas sujou a mesa? Não tem problema. Sério. Ela limpou rápido, nervosa. Um homem na mesa ao lado estalou os dedos. Ô, garçonete, vem aqui. Ela foi, cabeça baixa. Esse café tá frio. Incompetente. Ele jogou o café de volta na xícara. Respingou nela. Vai, traz outro. E dessa vez quente. A moça segurou as lágrimas. Virou para sair. Rafael se levantou. Com licença. Caminhou até a mesa do homem. Senhor, ela não merece ser tratada assim. O homem olhou, arrogante. E você é quem? Alguém que sabe como é humilhar pessoas. E como isso é errado. Eu pago o café. Eu trato como quiser. Não. Você paga o serviço, não a dignidade dela. O café inteiro olhava agora. O homem ficou vermelho. Você não tem nada a ver com isso. Tenho, porque respeito é universal. Rafael tirou uma nota de 100, colocou na mesa da garçonete. Pela paciência e pelo serviço excelente. Ela arregalou os olhos. Senhor, não precisa. Precisa, você merece. O homem arrogante se levantou. Jogou dinheiro na mesa. Saiu resmungando. A garçonete chorou. Obrigada, muito obrigada. Por nada. E nunca aceite ser maltratada. Você tem valor. Rafael saiu do café. Respirou fundo. Lembrou da mãe, no uniforme de faxineira, aguentando Camila. Agora entendia. Completamente. Ligou para ela. Mãe, oi filho. Eu te amo. Muito. Beatriz sorriu. Eu também te amo. E obrigado por me ensinar a ser forte e justo. Você já era assim, só precisava lembrar. Rafael desligou. Olhou para o céu. O sol brilhava, as nuvens se moviam, a vida continuava. E pela primeira vez em semanas, ele sentiu paz. Verdadeira, profunda. A dor ainda estava lá, mas menor, controlável. E ele sabia, com certeza, ia ficar bem. Com o tempo, com a família, com amor, ia ficar bem. Essa história mostra algo que muitos esquecem. O amor verdadeiro protege, não controla, não sufoca, mas protege. Beatriz fez algo extremo, arriscado. Ela se disfarçou, aguentou humilhações, suportou dor. Por quê? Porque era mãe. Porque o instinto de proteger era mais forte que o medo. E graças a isso, salvou o filho de um casamento que seria desastroso, de uma mulher que não o amava, de anos de sofrimento e perda. Camila não era só uma noiva interesseira, era uma golpista profissional, com histórico, com parceiro no crime, com plano detalhado. Se Beatriz não tivesse agido, Rafael teria casado, e em 6 meses, talvez 1 ano, estaria destruído, financeiramente, emocionalmente, completamente. Mas ela agiu, com coragem, com inteligência, com amor. E agora, tanto mãe quanto filho estão mais fortes, mais unidos, mais sábios. Rafael aprendeu que confiança é importante, mas discernimento também é. Que amor cego pode ser perigoso. E que ouvir quem te ama de verdade pode salvar sua vida. Beatriz aprendeu que ser mãe nunca termina. Não importa a idade do filho, a proteção continua, o amor continua, sempre. E nós? O que aprendemos com essa história? Que nem tudo que brilha é ouro, que pessoas podem usar máscaras, que intenções nem sempre são puras. Mas também aprendemos que a verdade sempre vem à tona, que mentiras têm pernas curtas e que no final o bem vence. Camila está pagando pelo que fez. Rodrigo também. A justiça está sendo feita. Rafael está se recuperando, voltando a sorrir, a confiar, a viver. E Beatriz encontrou um propósito novo: ajudar outras famílias, compartilhar sua história, inspirar coragem. Agora eu quero saber de você. Se você fosse Beatriz, teria feito o mesmo? Teria se disfarçado para proteger alguém que ama? Se a resposta for sim, escreve sim nos comentários. Só isso, uma palavra. Quero ver quantas pessoas aqui teriam essa coragem. Quantas pessoas valorizam o amor verdadeiro?
O amor que protege. E se essa história te tocou, se te fez sentir algo, se te inspirou de alguma forma, compartilha. Manda para alguém que precisa ouvir isso. Para uma mãe, um pai, um filho, um amigo. Porque histórias assim precisam ser contadas. Precisam ser ouvidas, precisam ser lembradas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque toda semana tem história nova. Histórias de coragem, de superação, de amor, de justiça. Histórias que emocionam, que inspiram, que transformam. E você não vai querer perder nenhuma. Obrigado por assistir até aqui. De coração. Sua presença faz toda a diferença. Nos vemos na próxima história. E lembra, o amor verdadeiro sempre protege, sempre cuida, sempre vence. Um abraço forte e até logo.